Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. A história de cada uma das 26 letras do alfabeto está num dos livrinhos da coleção De Onde Vêm as Palavrinhas, de Dionísio da Silva, publicada pelo grupo editorial Alta Books. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu não tenho nem roupa pra essa festa, porque hoje é quinta-feira, dia de Sem Papas na Língua com ele, o professor pra chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, bom dia, feliz São João ou feliz Santo Antônio? Não, feliz São Pedro, professor, bom dia. Bom dia, Vinícius. Se você estivesse aqui a meu lado, ia ver se o barbeiro tinha feito direito o serviço. Certamente fez perfeito, tem cabelo curtinho, bem tosado. Bom dia, Mário, querido. Bom dia. Bom dia, Zé do Zap, nosso latifundiário querido. Eu tô lembrando aqui com o Mário, Vinícius, que você é jovem, né? O Mário e eu aqui somos da velha guarda dessa coluna, você chegou depois. Eu sou da velha guarda, eu muito mais do que o Mário, professor. E eu sou contemporâneo do senhor, pode ter certeza. É que a vida não tingiu ainda os meus cabelos de branco, mas tingirá em breve, professor. Mas na coluna você é mais jovem. Ah, sim. Professor, esses nomes dos santos, Antônio, nome do meu filho, João, nome do meu pai, Pedro, nome do atacante do clube mais querido do Brasil, professor. De onde vem esses nomes, professor? Demorou, hein, Mário? Logo entrou o Flamengo, tá em todas do Flamengo. Olha, o Brasil é curioso por esses usos e costumes e a nossa coluna não fica indiferente a como essas coisas são espelhadas na língua portuguesa. Vamos começar pelo Flamengo, né? O Flamengo é um nome holandês, né? Foram os navegadores holandeses que deram o nome à região, ao bairro onde depois foi fundado o clube. Antônio é um nome que veio do latim. Eles são nomes que se tornaram muito populares. O nome do seu filho, Antônio, que quer dizer valioso, forte, veio lá dos etruscos, que por sua vez devem ter trazido do grego, veio para o latim, do latim ao português. O João também se tornou um nome muito comum, que quer dizer, veio do hebraico a língua portuguesa recebeu nomes e afluências e influências de muitas outras línguas, e João veio do hebraico, e passou para o grego e o latim, chegou ao português e quer dizer aquele a quem Deus favoreceu. E o Pedro, que são os santos das festas juninas, né? Ao redor da fogueira. O Antônio, o Pedro e o João. O Pedro é o mais importante deles, mas não na festa junina. Na festa junina é São João, porque o nome João e o nome do mês juntaram-se, não é? Para ficar consolidado junina, misturando junho e João. São Pedro é no dia 29 de outubro, de junho. E o Pedro, sim, Vinícius, esse tem uma história, digamos assim, também do grego, passa pelo latim. Pedro é Cefas, que quer dizer, aliás, é Petros, que é pedra, vem para o latim Petros, e Jesus usa uma metáfora muito curiosa, porque ele diz que como o nome dele era Simão, Jesus muda para Pedro e diz: eu vou mudar o teu nome de Simão para Pedro, porque eu quero que você seja a pedra fundamental da igreja que eu vou fundar. Então é uma religiosidade muito bonita e bem festejada, pode ser festejada até com forró, como o nosso Zé do Zap que abriu muito apropriadamente, né? Professor, quando a gente tem um santo cuja primeira letra é uma vogal, a gente fala santo. E quando é uma consoante, a gente fala São. Por isso que a gente fala São João e a gente fala Santo Antônio, é isso? Não é bem essa regra, mas é a que predomina, não é? Na verdade, o que é determinante são os usos e costumes. O que o dicionário faz, Vinícius? Ele traz para a palavra escrita aquilo que está consolidado na fala.
Outro dia eu falava com o Ricardo Cavalieri, que é nosso confrade, é meu confrade em 2 academias, na Academia de Lisboa e na Academia Brasileira de Filologia, e dizia, a gente foi lá no VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, depois da missa do 7º dia com Evanildo Bichara, e o Cavalieri, eu dizia, Cavalieri, será que não está na hora de trazer para o VOLP a palavra CD, tal como a gente diz, não escrever mais CD como iniciais, né? E ele dizia, Dionísio, bem lembrado, mas temos que ver se as pessoas estão escrevendo assim, porque você para fazer para os dicionários, Vinícius, a gente sempre concilia a fonética com a etimologia. Antônio veio do latim Antônios, então fica Antônio. João veio de Ioannes, fica João, porque não havia J. O J foi a última letra a chegar ao alfabeto. No caso do Pedro, é o nome mais antigo, já estava no grego, Petros. Aliás, tem um vinho chamado Petrus, né? Que eles dizem Ô, Petrus. professor, que maldade citar uma coisa dessa agora, professor. Não tem dinheiro pra isso não tem nem roupa nem dinheiro, professor. Petrus não. Pois é, e o nome é Petros, mas como os franceses dizem Petrus, eles dizem Petrus também aqui. Eu ganhei uma garrafa de Petrus recentemente e realmente é um vinho muito professor. Bom. Mas Vinícius, eu não respondi a sua pergunta, então vou aqui fazer uma autocrítica e responder. São os usos e costumes e, por exemplo, no caso de São Tomás de Aquino, essa regra é quebrada e a gente diz Santo Tomás para não parecer São Tomás, então diz São Tomás, né? Santo Tomás. Sim. Olha, é verdade, professor. Ô, professor, e Dionísio? Por que não é Dionísio? E de onde vem Dionísio? Pois é, hoje estamos nos nomes, é muito interessante. Depois concluímos com o costume da fogueira, que é bem antes de São João e bem antes de Cristo, né? Os povos antigos sempre celebravam e dançavam ao redor de fogueiras acesas, primeiro porque era frio, né? Para se aquecerem e invocar esses personagens das boas colheitas, e Dionísio é um deles. Dionísio é deus do vinho na antiga Grécia, que virou Baco em Roma. Por que o vinho era importante? Porque a uva era também alimento, o vinho que produziam no começo foi suco, então uma bebida importante, e então Dionisos seria o nome que deu em português Dionísio. Por que eu sou Dionísio? Porque eu sou de uma safra de pós-guerra, né? Tem safra de vinho, tem safra de gente. E eu nasci em 48, ainda perseguiu muitos italianos por causa do fascismo, por causa de Mussolini. Meu avô, pai da mamãe, recebeu algumas reprimendas muito fortes, ele era da Boite. E quando meu pai foi me registrar no cartório com o escrivão, ele, que era Fontanella, o seu Manfredo Fontanella, disse para o meu pai: não chame o menino de Dionísio da Silva, porque ele vai ficar homônimo de muita gente. Daí o meu pai concordou que seria homônimo de muita gente. Já se você puser Dionísio da Boite da Silva, dele não será homônimo de ninguém. E meu pai disse: não, da Boite eu não posso pôr, porque estão perseguindo os italianos. Então põe Dionísio. É por isso que eu devo essa Dionísio. Então o senhor é único, professor. Professor, para fechar a nossa coluna de hoje e conectando com o frio que tá aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo hoje, eu vim vestido com edredom, professor. Andando na rua parecia um colchão enrolado, porque falaram que ia fazer 4 graus, fez, mas ontem, não hoje. Professor, essa história da fogueira tem a ver com tradição também, né? Tem, Vinícius. Ô Mário, mas de passagem vamos mandar um colete novo, um outro colete lá pro Vinícius, né? Que tá feio isso aqui, professor? Tá quantos graus aí, Vinícius? Não é que tá feio, pra agora reforçar. Deve tá 13, 14. É pra colocar mais um, pra você ficar mais aquecido. É pra reforçar, não no sentido de trocar, entendi. Não, tá bonito, né, Mário? Tá bonito, tá bonito. Obrigado, professor. Vinícius, a fogueira é um costume muito antigo para celebrar a boa colheita, mas também para invocar os deuses protetores
sobretudo da agricultura e da pecuária, daquilo que hoje nós chamamos de agronegócio, né? Que inclui os bens obtidos na agricultura e na pecuária. Então se faziam essas fogueiras e ao redor dessas fogueiras nasceram várias artes, nasceram os cantos de celebração pela boa colheita, de invocação para a boa sementeira. As pessoas em geral não ligam muito às coisas, mas por exemplo, semente são exatamente a mesma palavra em latim, não é? De onde vem a língua portuguesa. Então eles invocavam também a fertilidade para as pessoas, porque a família fornecia a mão de obra para a própria família com os filhos, a fertilidade das vacas, das ovelhas, das cabras, a fertilidade dos vários animais que haviam sido domesticados e a fertilidade tinha suas deusas, não é? Tanto nas culturas grega e babilônica quanto naquele Oriente Médio são se a gente olhar bem essas coisas, fica bom isso de olhar, porque é que demora, então a gente vai resumindo, porque todas as guerras são religiosas no fim, não é? Porque é muito importante a presença dessas divindades para proteger aquelas atividades econômicas dos nossos primeiros tempos como ser humano assim organizado, que deve ter uns 100 mil anos. Mas essas festas a gente só fica sabendo desde que tem escrita, que faz 5 mil anos, né? Então essa escrita de 5 mil anos como escrita organizada, já havia antes os registros rupestres nas cavernas e tal. Mas o fato é, se a gente pesquisar, quem procura acha e encontra registros de que a agricultura, as fogueiras, a pecuária, elas compõem um contexto muito produtivo também para as línguas, em todas as línguas, não apenas na língua portuguesa. Muito obrigado, professor. Então é o seguinte, da próxima vez vou falar com o João aqui nos estúdios, farei uma fogueira para iluminar o nosso conhecimento. Dionísio, o deus do vinho, Dionísio, o deus da língua portuguesa. Obrigado, professor, e até de repente. Tchau, tchau. Muito obrigado pelos confetes antes do carnaval, você sempre os joga, eu sei que são sinceros. Obrigado, professor. Grande abraço, sobretudo aos nossos ouvintes que nos acompanham já há 14 anos no ar, toda semana. É muito importante não faltar, né, Mário? Muito obrigado. Isso.